quero saudar a todos com a paz de Cristo, amém? Amém! Estou alegre por estar aqui nessa noite. Antes que eu dê continuidade à minha apresentação, abra a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 24. Como a diaconisa Daiane nos antecedeu, nós conhecemos há muito tempo, nós tivemos o privilégio de ordenar a diaconisa na nossa igreja. Minha igreja é a Assembleia de Deus. Na verdade, é a Assembleia dos Anciões, Ministério Chamado de Fogo, pastor Wellington, meu esposo, pastor presidente. Fica na Rua Budapeste 487 na ilha. E nós fizemos agora 19 anos de ministério. Para mim é um prazer estar aqui, irmãos. Olha, vocês são privilegiados. Por quê? Primeiro, porque é Dia das Mães. Parabéns para todas as mamães, amém? Segundo, porque é muito difícil meu marido me liberar no domingo. E eu já tinha uma agenda para o domingo desse mês de maio, que um pastor foi pregar na minha igreja, ele fez o convite pessoalmente e o meu marido me liberou. Eu disse, pronto, quando o Daniel fez 2 domingos fora da igreja, quase impossível. O que aconteceu? O pastor prega em série na igreja dele, então ele pediu que para eu pregar no mês que vem de junho. Isso cooperou para que eu estivesse aqui. Aleluia! Amém? Agradeço aos meus amados irmãos pastores dessa igreja, a esposa do pastor, né? Não estou ainda atualizado dos irmãos, mas só conheço Daiane. Mas Deus abençoe a todo o ministério, toda essa casa, em nome de Jesus. E hoje é o culto direcionado pelos jovens, né? Adolescentes, amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu sou mãe de um casal, uma menina de 19 e um rapazinho de 16 anos. E eu louvo o Senhor porque estamos aqui. Você encontrou? E seu irmão aí, por favor. Os meus músicos da igreja lá me acostumaram mal, irmão. Antigamente, quando eu comecei a pregar, eu não conseguia pregar ao som de teclado ou bateria. Eles me acostumaram mal. E agora, quando eu vou numa igreja que não tem, eu sinto falta. Aleluia. Você que achou? Verso 24 do capítulo 3 diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nos atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desatados ou desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, andando pelo fogo, andando pelo fogo. E o quarto tem aparência ou semelhança com o Filho dos deuses. E você pode sentar aplaudindo a Jesus de Nazaré. Aleluia. Queridos, conhecemos que o Senhor, de nosso conhecimento por meio da palavra, que Deus chamou um homem por nome Abraão. Chamando esse, formou de Abraão uma família. E dessa família o Senhor constituiu uma nação. Nação essa que vai descer ao Egito por intermédio de José. E aí eles passaram um período longo de 400 anos sendo escravizado e subjugado pelo rei que ali estava. E após esse período, determinado tempo, o povo clama. Deus então levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo da opressão do Egito. Esse povo agora caminha pelo deserto. Deus tira o povo do Egito e faz com que o povo caminhe pelo deserto por um período de 40 anos. Mas
Mas quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Deus diz a Moisés que esse povo entraria na terra essa que ele tinha prometido a Abraão. Então a terra que Deus está dizendo a Moisés que o povo vai se apossar, já é do povo. É que agora está habitada por um povo inimigo, mas a terra é do povo, porque Deus é o povo, porque Deus disse que seria deles, e aquilo que Deus disse que é do povo dele, é dele. Não adianta, pode passar o tempo, os anos, mas se Deus falou que pertence ao povo dele, uma hora essa terra vai retornar para a mão daquele que é devido. Alá, é sépia. Então eu quero abrir o parece que já nessa noite para dizer: aquilo que é teu, não importa na mão de quem está, uma hora vai voltar para a mão da quem é devido. Mas já tem 40 anos, 30 anos, não importa quantos anos tem. Se Deus já liberou a palavra, fique com a palavra daquele que liberou sobre a tua vida. O povo, ele passa o período de 40 anos andando no deserto errante, porque o povo era um povo que não se esquecia do período que passou no Egito, se tornou um povo idólatra, porque não é difícil arrancar um povo do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro desse povo. Tirar alguém do Egito não é tão difícil assim, difícil é tanto que Deus demorou mais tempo para tirar o Egito de dentro do povo do que o povo do Egito. Então o povo andou pelo deserto e perambulou ali por 40 anos. E depois entra o período dos juízes. Depois, na verdade, entra o período que Josué lidera e dura mais ou menos um tempo de 7 anos a incursão para tomar posse das terras. Depois que Josué morre, entra o período dos juízes, um período teocrático, onde Deus é o Senhor desse povo. Deus é o comandante do seu povo. As regras vêm dele, o controle vem dele, o povo é guiado por ele. E uma vez que Deus é o governo de alguém, o povo ali não necessitava de uma liderança humana, de reis. Só que a nação, ela olha em volta dela, e depois desse período dos juízes, em que depois que Josué morre, entra esse período dos juízes e depois os anciões lideram, e aí vem uma sucessão de liderança, e aí o povo agora ele procura por um rei, e Deus então dá rei ao seu povo. Aí nós vamos ver que entra o período do Reino Unido, entra o período dos nossos reis como Saul, Davi e Salomão. Cada um deles reinou por 40 anos. Depois do período da monarquia, onde agora o povo é liderado por reis, agora quando Salomão morre, esse reino ele é dividido, e nós conhecemos como o Reino do Norte, que seguiu por Roboão, e esse rei ele leva consigo 10 tribos, e depois o Reino do Sul, que é Judá e Benjamim, 2 tribos. Nós vamos ver que o Reino do Norte ele tem 19 reis, e todos eles foram homens maus perante o Senhor. No reinado deles, todos eles pecaram contra Deus. Não houve um sequer que fosse alguém leal diante de Deus. E agora no Reino do Sul, um reinado de 20 reis, e aí eles viveram em altos e baixos. E por conta disso, então, Deus agora ele vai usar a Babilônia, primeiro a Síria, e leva o Reino do Norte cativo. E a Bíblia diz que esse povo que foi cativo para o Reino do Norte, nunca mais eles retornaram de lá, permaneceram então no cativeiro. E o Reino do Sul deveria ter tomado o Reino do Norte por exemplo, e tentar mudar a sua forma de viver, a sua forma de agir com Deus.
leis, guardando os seus mandamentos. Por quê? Porque quando a gente olha algo errado, a gente tem que seguir exemplo para não cair no mesmo erro e praticar as mesmas coisas. Calamácia. Então Deus levou por intermédio do Ciro, do rei da Síria, o povo cativo, para servir de exemplo para outra nação, que é a nação do reino do sul. Mas mesmo assim, Judá não seguiu o exemplo, e por não seguir o exemplo de que Deus havia pesado a mão sobre aquele povo, agora Deus então permite o rei da Babilônia, ou a Babilônia, que era a maior potência naquela época, entrar em Judá e cercar Judá e levar o povo cativo. Meu Deus. E a história vai dizer que, e a Bíblia também diz, que Babilônia, quando entra, ela faz 3 cercos. Ela vem de 3 levas. E foi no ano 605 que Nabucodonosor, após vencer a guerra, uma batalha que nós conhecemos como a Batalha de Carquemes, onde ele vence o general Neco, e ele leva aproximadamente 600 jovens de Judá, da linhagem real. Entre eles vai Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Desse primeiro cerco ele leva os nobres. Desse primeiro cerco ele leva pessoas de linhagem real, de sangue real. Desse primeiro cerco ele leva aqueles que serviriam para a Babilônia. Porque se tem uma coisa que o diabo quer, é quem está em Judá, que serve em Judá, adora em Judá, glorifica em Judá, os jovens de Judá que têm sabedoria, conhecimento, entendimento da palavra, que praga no altar, que agora no altar, para servir a Babilônia. Quando ele leva a ordem para levar os príncipes, para levar aquelas pessoas de sangue real, alguém que serviria para a Babilônia. Sabe por quê? A investida do diabo tem sido ferrenha contra os nossos jovens, os nossos adolescentes. É porque a Babilônia está de olho nos servos de Judá, mas nessa noite Babilônia vai cair. Não é qualquer um que ele quer para servir na corte. Ele quer alguém, aleluia, que tenha conhecimento, sabedoria, graça, entendimento, que sabe cantar, que sabe pregar e que serve bem o reino. Tu acha que Babilônia quer qualquer um? Ele quer quem sabe servir. Ele quer quem sabe entregar o melhor no altar. Ele quer pessoas de boa índole, de boa reputação. Ele quer quem é obediente. Para quê? Para usar o talento que Deus deu, para usufruir lá fora. Mas em nome de Jesus, Babilônia não terá o talento que Deus deu nas mãos. Babilônia não terá a tua adoração. Babilônia não terá o talento que Deus te levou para sua mão. Ai, camarada, Babilônia não terá aquilo que Deus deu para a igreja. O que Deus deu para a igreja é da igreja. O que Deus entregou para Judá é de Judá. E Babilônia não tocará. Aleluia. Primeira, 605. Terceira, segunda, 597. 10.000 valentes são levados. Carpinteiros, ferreiros, boieiros, entre eles vai Ezequiel. E na última incursão que ele faz, 586, onde leva mulheres, crianças, jovens e os anciões, muitos são mortos, o templo é destruído e Judá fica em ruína. Só que Deus disse algo para esse povo que agora está indo cativo por intermédio da boca profética de Jeremias e de outros que foram da mesma época. O
se demoraria 70 anos. Da mesma forma que Deus usava a boca de homens de Deus para profetizar, outros profetas falsos se levantaram por esse período para dizer que passaria rápido, que seria um período curto. Mas Deus disse há 70 anos: vocês irão para lá para aprender a me adorar em espírito e em verdade. Depois de 70 anos, Judá nunca mais foi um povo idólatra. Porque se for preciso, Deus te leva para o cativeiro para tirar a idolatria, para voltar e para te deixar alinhado com o céu. Mas Ele não vai te perder. Mas deixa isso para outro dia. Vamos para o texto. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses foram nomes que eles receberam já dentro da Babilônia. Porque o nome deles, como Daniel, o nome dele, o significado do nome dele é Deus é meu juiz. Mas dentro da Babilônia, quando eles chegam, ele recebe o nome de Belsazar, que é Bel. Proteja o rei. Aí nós vamos ver que Ananias, no significado é Jeová é misericordioso. Aleluia. Mas dentro da Babilônia, ele recebe outro nome. E nós vamos ver que Ananias recebe o nome de Sadraque, iluminado pelo Deus do sol. Aí Misael, quem é como Deus, recebe o nome babilônico de Mesaque, quem é como Vênus. Aí nós vamos ver que Azarias, o significado Deus ajuda, ele recebe o nome de Abednego, aleluia, servo de Nego. Quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias chegam na Babilônia e eles vão para dentro do palácio servir na corte real, lá no capítulo 1, no verso 8, nós vamos ver no capítulo 1 que foi ordenado pelo rei da Babilônia que lhe oferecesse comida real, porque eles deveriam ser bem tratados, eles deveriam ser bem alimentados. Só que o texto vai dizer que Daniel e seus amigos não aceitam se assentar na mesa da Babilônia e participar do banquete que era servido na mesa da Babilônia. Embora eles estivessem dentro da Babilônia e os seus nomes tivessem sido mudados para nomes babilônicos, cujo significado tudo era voltado para os deuses que estavam dentro da Babilônia. Uma coisa é mudar o teu nome, outra coisa é mexer no teu caráter. Uma coisa é mudar o teu nome, outra coisa é mudar o teu coração. Pode até mudar o teu nome, mas a tua essência ninguém toca. E é por isso que Daniel se posiciona no versículo 8 dizendo assim, o texto diz assim: e Daniel assentou-se, ou colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei antes, preferiu continuar servindo ao seu Deus do que, aleluia, se assentar e compartilhar da comida do manjar e do que a Babilônia tinha. A decisão não está na mão de ninguém a não ser na tua. É você que vai decidir, participa ou não participa. É você que vai decidir, ou você serve a Deus ou não serve. É você que vai decidir se contamina ou não se contamina. É você que decide, o pastor, a tua liderança, a tua regência não tem poder de decidir por você. O que o rei pode fazer é aconselhar, mas a decisão é tua, é minha. Daniel falou para eles, nos dá um período aí, precisamos só de um tempo, e você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Arsenais, que era o chefe, o responsável
por servir. Aleluia. Deus vai usar ele. Deus vai mover na Babilônia. Deus vai entrar na Babilônia. Porque Deus pisou na Babilônia por algumas vezes. Porque Deus disse que o povo iria para lá, mas a mão dele estaria sobre o povo. Deus estaria guardando o povo, mesmo em cativeiro. Quando eu falo assim, nos dá um tempo. A gente só precisa de um tempo. A gente só quer legumes e água. A gente não quer beber do vinho. A gente não quer comer da comida porque eles conheciam a lei. E a lei dizia que não deveria comer comida sacrificada a ídolos, porque ídolos é demônio. O que Daniel está dizendo assim, a gente aprendeu desde criança. Não compactuar com o pecado. Não compactuar, a gente aprendeu desde criança. E que Daniel está dizendo, nosso pai ensinou, a nossa mãe ensinou a vida da Equébia. A gente aprendeu desde criança que não se deve contaminar. E quem é limpo se limpe mais, mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem foi limpo pela palavra dele. Porque Daniel está dizendo, a gente aprendeu, a gente ouvia no templo, a gente aprendeu, não é de hoje não, a gente não está estudando pela primeira vez, a gente não está aprendendo na Babilônia, a gente aprendeu pela nossa terra, a gente aprendeu na escola bíblica, a gente aprendeu no culto de doutrina, no culto de ensino. Fomos ensinados. Daí ele falou que ensina o teu filho o caminho que deve para que quando cresça não desvie-se. O desviar, irmãos, não significa que alguém não vai se afastar um dia. Mas mesmo que se afaste, ele sabe da verdade. É por isso que tu vê muita gente que se afastou. Ele continua, ele está até afastado, mas ele serve, ele continua crendo em Deus. Ele não foi para macumba, ele não desviou para outro caminho. Ele está no mundo, está tirando umas férias, está tomando uma cerveja de mas ele conhece a verdade, ele sabe quem é Deus, ele sabe só o caminho na verdade, ele sabe, aleluia, que só é uma forma de ser salvo, ele é Cristo. Meu filho tem 16 anos, quando ele tinha 15, ele foi convidado a ir a uma igreja. E eu lembro que decidiu ir para uma outra igreja. Mas ele foi convidado por um amigo a ir numa igreja que tem lá na minha terra, lá na ilha, no bairro dele do governador. E aí eu estava dentro do Uber indo para essa igreja de mãe, eu posso com a senhora para o culto? Ou já terminou o culto aí? Era quase 8 horas. Ele não, mas parecia mais um baile funk que uma igreja, eu não consegui ficar. Glória a Deus. Não foi o que eu aprendi. Não foi dessa forma que eu fui ensinada. Falei, não dá pra ir comigo porque eu tô no Uber, a igreja que eu vou é longe. Vai pra casa. Mas eu disse, mãe, não consegui ficar naquele ambiente. Nem parecia que eu estava numa igreja. Daniel está dizendo assim, ei, Babilônia, eu tenho, aleluia, comigo a verdade. Aleluia. E mesmo que eu esteja em terra estrangeira, aleluia, a minha fé, a minha confiança é nele. A minha adoração também é para ele. Babilônia não vai mudar quem eu sou. E oferecendo banquete. Porque eu abro mão do banquete. Você não abre mão do seu dinheiro. Eu abro mão do prazer do pecado. Eu abro mão, aleluia, da saidinha. Mas eu não abro mão do céu. Eu não abro mão da graça. Aleluia. O Deus vai dizer que quando passou o tempo, agora as pernas vêm para fazer uma análise de como eles estão, Daniel e os demais.
E eles estavam, o texto diz, com a aparência melhor do que aqueles que comeram do manjar. A aparência deles, olha como Deus cuida, olha como Deus zela pelos seus, por aqueles que se posicionam, por aqueles que decidem abraçar o céu de glória, aleluia, e dizer não para as coisas da Babilônia. A aparência deles era melhor. Ai, Jesus da glória, Deus colocou uma vitamina do céu naquele alimento, aleluia, e fez com que aqueles jovens, aleluia, estivessem melhor do que os demais. A comida que Deus dá é melhor do que a comida que serve na Babilônia. É por isso que alguém olha para você e diz: tua fisionomia mudou, tua aparência mudou. É porque tu está comendo comida no céu. Terminou minha casa daqui uns 2 meses. Mandei umas fotos para minha sobrinha e ela disse: Xixa, o que a senhora está fazendo para construir essa casa? Falei assim: estou trabalhando 12 horas por dia. Ela disse assim: eu estou não sei quanto tempo, não consigo mostrar uma parede da minha casa e eu estou fazendo a mesma coisa que a senhora, trabalhando 12 horas por dia. Aleluia. Aí eu falei assim: então sabe qual é o segredo? É Deus. Não tem outra explicação. É Ele quem faz, é Ele quem envia, é Ele quem dá sustento. Ele olha para essa pessoa, para se a aparência dela já mudou, para a sociedade dela já mudou. Levanta ela e caia, porque Deus chega no céu, pode cair, abatido. Mas o movimento que Deus está colocando hoje vai mudar crentes de aparência. Aleluia, Espírito Santo, tem graça de Deus. Alguém vai passar perto de você, mas o que aconteceu contigo é que o culto, aleluia, hoje Deus se manifestou e tocou no semblante, tocou no corpo, tocou na alma, tocou no espírito, tocou muito triste. E eu vi no ano e falei: Senhor, só tua graça hoje alegra o meu coração, alegra o meu coração, porque se não tem a tua graça, se não for o Senhor, eu quero dizer nessa noite que a graça dele está se manifestando. Eles deveriam passar um período no total aqui, se eu não me engano, de 3 anos, até se apresentarem para servir no Palácio Real. E eles passaram esse período, irmão, se alimentando da comida que eles escolhiam. Era o que eles decidiram que comer. Não aceitava qualquer coisa. Meu Deus, é forte. Sabe por que tem muita gente doente? Meu Deus. Porque tem comido comida estragada e oferecida a ídolos. Enquanto Deus tinha alimento puro na mesa dele para te entregar. Sai pela internet e ouve qualquer coisa. Vai no Instagram e ouve qualquer coisa. É alimento estragado. Meu Deus, recebendo. É oferecido a ídolo, a imagem, e você nem está percebendo. Mas eu te convido, o Espírito Santo te convida nessa noite, aleluia, a se alimentar da mesa do Rei. Eu falo isso como pastora porque eu sou vice-presidente da minha igreja. E às vezes tem ovelha que não dá crédito
ao ensinamento do seu pastor e vai para a rede social e começa a dar crédito para aqueles charlatões que estão lá transvestidos de crente, transvestido de pastor. Ai, na verdade só quer arrancar o teu dinheiro, só quer arrancar o que você já nem tem para tua casa. Mas nessa noite Deus tem uma palavra, aleluia. Se posicione dentro dessa Babilônia e Deus vai te colocar em níveis maiores. Senão eu sou igual o pastor falando que dirige o culto até 11 horas. Eu sou desse nível aí, por isso eu não te julgo. Não vou te julgar por essa coisa aí. Aí, Daniel e os seus amigos começaram a ganhar muitas regalias dentro da Babilônia. Pelo posicionamento deles, eles foram crescendo. E era Deus que ia fazendo eles crescerem. Porque embora eles ganharam regalias e privilégios, eles não se esqueceram de quem eles eram. E tem gente que não serve para receber nem o elogio. Porque tem elogio que, através desse elogio, ensoberbece. E agora já acha que é melhor do que o outro, que prega melhor do que o outro, que canta melhor do que o outro. E para ir na sua igreja tem que cobrar um cachê alto. É porque alguém disse, prega muito, canta muito. Aí chegou no nível onde ele acha que já tem que estipular. Mas eu entendi, desde quando eu entendi a verdade de Deus, que quem cobra e estipula preço é meretriz. Servo de Deus não. Servo de Deus ouve o seu pastor quando ele disse: o que tu recebeu de graça, dá de graça. É claro, irmão, na minha igreja a gente faz isso, que você não vai custear um Uber, não vai custear um traslado de alguém, porque você não sabe a situação daquela pessoa naquele momento. Mas quando chega a estipular, aleluia, desceu o nível e subiu ao nível de meretriz. Meretriz estipula valores, mas a noiva não. Deixa eu ver quem é noiva nessa noite. Vai subir, subir. A porta de Deus tocar. Vai entrar. Só quem é noiva adora Ele nessa noite. Posso confessar uma coisa? Desde o dia que foi me passado o tema em Tiago 4:10, que eu vim estudando. E eu falei pro diácono da minha igreja, pelo amor de Deus, não estou conseguindo entender nada, não está entrando nada na minha mente. Aí ontem Deus me deu essa palavra. Eu entendi até, mas não está conseguindo encaixar. Aí ontem Deus me deu essa palavra. Eu falei, amém, Jesus é o Senhor. É aquilo que o Senhor quer para essa noite. Porque Ele bradou na minha alma e está bradando nessa noite no teu coração. E agora no capítulo 3, nós vamos ver que do nada Nabucodonosor surta. Porque já não bastava ele ser rei em Babilônia, e a Babilônia ser considerada a maior potência mundial daquela ocasião. Ele quis ser adorado. Mas tem uma coisa que é um grande perigo para um homem, porque a gente, irmãos, tem uma frase de Spurgeon que ele diz: tudo que você vê de bom em mim é Deus, e tudo que você vê de mal em mim sou eu mesma. Porque nós fomos concebidos no pecado, pelo pecado, desde quando nascemos, já somos pecadores. É por isso que nós não batizamos crianças e apresentamos, porque todos nós somos uma raiz pecaminosa. E ali então todos nós temos dentro de nós a soberba, e nós temos que lidar com ela, para que ela não sobressaia sobre nós, e sempre haja a unidade do Espírito de Deus. Porque não é os humilhados serão exaltados, é os que se humilham para Deus. Há uma diferença muito grande.
sobre isso. A Bíblia fala que aqueles que se humilham debaixo da potente do nome do Senhor, Ele então vos exaltará. Aqueles que se humilham para Deus e se submetem à sua vontade, à sua verdade. E aqui na Nabucodonosor, ele cria uma soberba tão grande que ele quer ser adorado, emocionado. Então ele manda que constitua estátua. E todos deveriam adorar essa estátua. Uma estátua dele, feita para ele. E deveriam se curvar-se, prostrar-se diante da estátua ao som da música, da trombeta, da harpa, do címbalo. Ele chama todos os maestros, todos os seus súditos, reúne todo mundo. E agora a ordem é: quando você ouvir o toque da música, todo o reino deve se prostrar e adorar a estátua que eu mandei fazer. Aí, quando toca a primeira vez, todos se prostram. Só que tem alguém que não gosta dos meninos. Irmã, aprenda aqui uma coisa: quanto mais você aparece do teu chamado, mais terá alguém, aleluia, para criticar, julgar, apontar e tentar puxar teu tapete. Só que entenda aqui uma coisa: às vezes não é nem você que quer aparecer, Deus que faz questão de fazer você aparecer. Meu Deus, meu Deus. Então tem alguém que não gosta mesmo, o rei não aceitou eles serem alguém que de alguma forma protegido do rei, recebe privilégio do rei, são bem vistos pelo rei. E agora alguém chega para Nabucodonosor e diz: olha, tem 3 jovens de Judá que moram aqui e que o Senhor constituiu como superintendente, governador, alguém que o Senhor constituiu, alguém que faz parte da etnia, ou melhor dizendo, do grupo de homens que servem o Senhor. Esses 3 jovens, eles disseram que não se prostrarão, que não vão se dobrar, que não vão se prostrar diante da estátua que tu constituiu. Foi o Senhor quem levantou eles dentro do teu reinado. Porque depois do capítulo 8, que eles se colocam, se decidem não se contaminar, eles são alguém que vão receber privilégios, cargos dentro da Babilônia. Então quem chega para Nabucodonosor diz assim: foi o Senhor quem levantou, foi o Senhor quem constituiu eles. Só que eles não aceitam se dobrar. Eles estão dizendo que não vão se dobrar diante de um Deus da Babilônia. Eles só vão adorar o Deus dele. É Deus. Eles não vão se dobrar. Sabe por quê? Lembra do capítulo 1, versículo 8 que eu falei? Que primeiro vem a comida. Porque assim que a Babilônia começa. Primeiro ela te dá comida, depois ela coloca uma música, depois é uma bebida, e ela vai introduzindo aos poucos Babilônia dentro de alguém que é de Judá. E se você abrir a brecha de primeira, é só o que o diabo quer. É só uma oportunidade para começar a introduzir tudo que é da Babilônia dentro de Judá. Mas nessa noite aqui tem um Daniel, tem um Ananias, tem um Azarias, tem um Misael que não se dobrou, que não se prostrou, que não se contaminou e que está disposto a morrer. Mas não se dobrar para a Babilônia. Aleluia! Deus. O texto vai dizer que Nabucodonosor fica furioso e manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles são trazidos, Nabucodonosor já fica sabendo que vocês não vão se dobrar, que vocês não querem adorar a estátua que eu mandei fazer. Vou dar mais uma chance. Que eu gosto de vocês, que eu sei que vocês são parceiros. Vou dar mais uma chance, tá?
Vamos fazer o seguinte: vou mandar tocar a música de novo. Meu Deus. Ah, meu Pai. Só que dessa vez tem uma sentença. Jesus. Quem não se dobrar, Espírito Santo, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas só que Sadraque, Mesaque e Abednego conhecem de Bíblia. Eles carregam com eles Isaías 43, versículo 2. Se passarem pelas águas, não te submergerão, e pelos rios não te afogarei pelo fogo. A chama não arderá-te. Quem não se prostrar ao som da música, aleluia, vai toca igual, toca a música. Quem não se prostrar ao som da música, vai ter que calar a fornalha, vai ter que calar o fogo ardente. Vira os três. Porque é o seguinte, pastor, tá contigo na prova, tá contigo na prova. Tá contigo no dia da guerra, tá contigo no dia da guerra. É culto de ação de graça, é tudo junto. Mas é noite de amor, de obediência, de prostração, de quebrantamento. Também todos juntos. Não vem pra cá só no dia do banquete, não. Não vem pra cá só no dia, aleluia, da convivência, não. Da festa, não. Vem pra cá no dia do choro também. Vem pra cá no dia da humilhação. Vem pra cá no dia. É rasgar o coração, né? Não é rasgar a seta, não. É rasgar o coração, aleluia. Vem pra cá no dia também da cara do pó. Irmão, ele disse, alguns podem dizer, se tu quiser tu enfrenta, eu não vou, tô doido. Só que eles têm Bíblia na vida. E quem tem Bíblia na vida conhece da verdade que ela expressa. Então eles juntos, aleluia, vão olhar para ele, para o rei da Babilônia, e vão dizer, fique sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos. E ainda que sejamos lançados na fornalha de fogo ardente, fica sabendo uma coisa, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas também, se Ele não quiser, Ele não irá. Olha aqui pra mim. Eles não estão dando uma ordem para o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer. A gente é tão submisso que a gente vai se submeter à vontade dele. E se a vontade dele é nos matar, que morramos. Mas se a vontade dele é deixar vivo, se prepara para ter crente glorificando nessa fornalha. Se prepara para ter gente dando nessa fornalha. Se prepara para ter crente cantando nessa fornalha. Se prepara para ter cura, salvação, libertação. Se prepara. Se não tem costume, me perdoa, faz isso. Diga para ele, se prepara. Porque se ela não vai, que Deus que você viva. Satanás vai ter que sair correndo. Satanás vai ter que matar gente. Vai descer. Ai, a mamãe vai subir. Nossa, tu tá sentindo a nossa dele? Tu tá sentindo a presença do quarto homem? Tu tá sentindo a presença do amado Espírito Santo? Tu tá sentindo a nossa?
não crê que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jó, no auge da sua dor, ele olhou para o céu e disse: ainda que ele me mate, eu vou continuar adorando a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego diz assim: a gente pode até morrer, mas morre fiel, morre adorando. A gente não se prostra, a gente não vai se vender, a gente não vai se curvar, aleluia, porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua mão e o seu cancha é consolo, é consolo, é consolo. Eu perdi 2 sobrinhos no espaço de 7 meses. Um de 22 anos em julho e um de 10 anos há 2 meses atrás. E aí você está no auge da sua dor. E eu perdi há 11 anos atrás um irmão de 23 anos, todo mundo novo. E quando você está no auge da sua dor, como eu fui para o enterro do 22, mas do 10 eu não pude ir, porque lá em Abaitetuba, do Pará, é longe, é chão. E eu fui lá para o enterro e no dia que estava 7 dias da morte, eu recebi um convite para pregar. Só que a minha irmã estava muito mal e eu queria ficar com ela ali. E deu 8 horas da noite, eu estava indo na casa da minha irmã, dizendo para Deus: Deus, eu não quero pregar hoje. Quero. Aí a minha sobrinha, esposa do dirigente da igreja lá, me ligou 8 da noite. Disse: você não vem não? Eu falei assim: não dá mais tempo. Já 8 horas, ela falou assim: eu te espero. Aí veio meu sobrinho, irmão do rapaz que tinha falecido, e disse: tia, eu te levo de moto. Eu falei assim: tá bom. Subi na moto com ele e fui na estrada escura, algumas partes, falando com o meu Senhor: o que eu vou pregar? E o Senhor falou pra mim: tu vai pregar sobre Jó. Eu falei: ah, não, Deus, faz isso comigo não. Ele disse: tu vai pregar sobre Jó. Porque no auge da nossa dor, a gente ainda tem força para adorar. A gente ainda tem força para dizer: eu sei que tu és fiel. Eu sei que todas as coisas cooperam para o teu bem. Eu sei que tu estás no controle de todas as coisas.